internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que bom estarmos iniciando mais um dia, a semana que Deus está nos concedendo, direto de Campina Grande, nesta segunda-feira, hoje dia 23 de fevereiro, dia do Rotariano e dia do Escrivão. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior, e você ouvirá ainda uma belíssima música interpretada pela Orquestra Louvores Eternais da Igreja Assembleia de Deus do populoso bairro do Paulistano. Você não pode, portanto, deixar de ouvir mais uma vez esta belíssima orquestra. Mas antes, desejamos orar por você, por sua família, e também vamos orar pelo Brasil. A situação não é fácil, tantos escândalos, este último agora, né, desse Banco Master, são coisas que realmente deixam todo brasileiro envergonhado, acabrunhado, arrasado, porque parece que cada dia que amanhece nós encontramos nas páginas dos nossos jornais, nos telejornais, mais um escândalo. Portanto, vamos orar pelo Brasil. Pai, nesse momento nós queremos, como temos feito aqui, orar intercessoriamente pelo estado do nosso país, em que se encontra num verdadeiro caos. Chega de tanto escândalo, ó Pai. Tem misericórdia, que haja temor e tremor no coração dos nossos políticos, dos nossos representantes. Ó Deus, tem misericórdia desta nação. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa derramar sobre toda esta nação uma bênção de libertação, uma bênção de restauração na área política, na área social, na área em que os nossos representantes poderiam, Senhor, realmente redimir as suas vidas, os seus corações àquele que veio nos libertar, aquele que nos garante. O Filho do Homem, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta esta nação de tudo aquilo que é abominável aos teus olhos, a idolatria predominante. Senhor, tantas coisas que realmente nos entristecem na área política, na área social, na área econômica. Chega de escândalos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor intervenha na nossa nação. Abençoe a tua igreja, desperta a tua igreja, os líderes, os pastores, para que possam jejuar e clamar por esta nação. Abençoe as famílias que estão conosco nessa oportunidade. Visita os lares, visita, ó Deus, cada família. Essa é a oração que nós te fazemos. Bênção de restauração, bênção de libertação sobre toda a nação, sobre o nosso povo, sobre a nossa pátria. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixá-los com o cantor João Alexandre interpretando a música Brasil, olha para cima, ainda há esperança sobre esta nação. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação.
Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Na, 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 na. Transporta essa ideia para Deus. Você vai para a missão, você vai trabalhar na igreja, você vai para a consciência cristã, Israel. Aí eu vou, mas eu vou com Deus. Eu vou com Ele. Sem Ele não sou besta de ir não. Porque se eu for sem Ele, eu vou levar uma pisa. É isso que Deus está estabelecendo aqui com Jeremias. Nós temos essa possibilidade de chamar o irmão mais velho. E o irmão mais velho nosso não é fraco não, viu? Ele é só o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Ele é só Deus Todo-Poderoso, o que está conosco para enfrentar absolutamente tudo. Aleluia! E quando a gente está na presença de Deus, naquela forma bem íntima, naquela comunhão bem saborosa, naquela comunhão em que a gente sente o poder, a presença de Deus, eu costumo até dizer assim, pode levantar o cão dos infernos, que não pega. Porque quem está conosco, irmãos, é Deus, aleluia. E é por isso a nossa preocupação de estabelecer essa comunhão com Ele, meus irmãos. E por isso que a gente tem que entender e vivenciar dia após dia essa busca dessa comunhão com o Todo-Poderoso, porque nós somos realmente frágeis, nós somos como cristais que qualquer coisa quebra, e precisamos da proteção e da presença do Todo-Poderoso, assim como aqui estabelece Jeremias e essa relação dele com o Senhor. Eu estou contigo, ou seja, quem está conosco é maior do que qualquer coisa, inclusive na nossa crise existencial, inclusive do inimigo das nossas almas. Aleluia! Deus está conosco, meus irmãos. E precisamos ouvir isso recorrentemente, porque daqui a meia hora talvez a gente até esqueça. Daqui a meia hora a gente recebe uma mensagem, uma ligação, não sei, talvez a gente perca um emprego, talvez a gente perca uma pessoa querida, e aí a gente desaba, e aí a gente fica triste, e a gente começa então a duvidar, e essa noite Ele está dizendo, eu sou contigo, aleluia. Deus é conosco. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele não está conosco para fazer os nossos caprichos. Ele está conosco para realizar a sua vontade, boa, perfeita e agradável. A presença do Senhor, essa frase, eu estou contigo, é a frase
com que, por exemplo, Josué conseguiu se levantar quando ele disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Qualquer lugar é seguro se Deus te enviou para lá. O perigo não está nas circunstâncias, mas em tentar andar fora da presença daquele que nos chamou. Então existe uma capacitação divina, versículo de número 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O propósito é selado com uma intervenção divina. Deus provê o que Ele exige. Então, se Deus te chamou, Deus vai prover o que Ele está exigindo de você. Eu vou chamar de segredo, mas não é segredo, mas esse é o segredo da vitória do crente. Esse é o segredo de enfrentarmos o dia a dia, seja dentro de casa, seja com os parentes, seja no trabalho, seja onde for. Esse é o segredo. O que Deus está exigindo de nós, Ele vai prover a cada um de nós. Ele vai prover a vontade de orar, Ele vai prover a sua vontade de se santificar, Ele vai prover a tua vontade de se libertar. Se Ele está exigindo, Ele vai prover a vontade de se guardar. O que falta é que a gente não confia, a gente não tem fé, a gente não exerce essa fé. A gente quer viver, dar um jeitinho. Não, Senhor, você sabe que eu sou fraco. O que Ele exige, Ele vai prover para que você faça. Deus proverá o que Ele exige. Existe uma frase clássica de Santo Agostinho, que ele disse o seguinte: dai-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Dai-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Isso resume bem esse princípio. Se Deus te chamou para ser crente, líder de um grupo, missionário, pastor, presbítero, diácono, qualquer outro chamado, como pai de família, como um profissional ético em meio à corrupção, Ele é o responsável por fornecer tudo o que necessitamos para exercer cabalmente para a glória dEle. Às vezes as pessoas ficam discutindo, há uma discussão, a gente vê isso muito nas redes sociais, quando a gente, por exemplo, aconteceu isso com essa caminhada do deputado, teve gente que xingou, aí teve gente que falou que era coisa de Deus, e teve gente que falou que era coisa de Deus, aí ficou essa confusão lá. Quando eu vou para um texto desse, eu entendo o seguinte, meus irmãos, não adianta estar discutindo. O que adianta qual é o seu papel em meio a tudo isso que está acontecendo como crente? A gente está como torcedor? Ou a gente está como um intercessor, como um crente que não só não compactua com a corrupção, mas também é aquele que está atento às coisas para promover uma sociedade mais justa, porque esse é o papel da igreja. Se foi direcionado por Deus ou não, isso não pouco importa. Ele não é meu ídolo. Ele não é o seu ídolo. Ele não é o seu Deus. Ninguém é. Até porque se você fazer um homem de Deus, você vai se decepcionar. Amém, meus irmãos? Deus não dá a glória dele a absolutamente ninguém. Mas o fato é, irmãos, que eu necessito e entendo que eu preciso de um político ali que seja capacitado por Deus. Eu não sei se é ele, mas se ele for, ou outro qualquer, amém. Mas os irmãos ficam da torcida. Parece que pegou aquele ali e fica torcendo. Meu Deus! O que precisamos é de políticos capacitados por Deus. Amém, meus irmãos? Porque
Olha, como eu disse a vocês, nesses últimos dias eu tenho feito algumas reuniões com autoridades. É impressionante. O político, ele se apega com Deus e depois, daqui a pouco, ele está se apegando com um cão. Ele quer vencer as eleições. Mas mesmo assim, eu vejo. Se eu disser isso aí, ele não vai entender essa linguagem. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Está ali, daqui a pouco está no mundão. No churrasco lá, com bebida, com tudo no mundo. Por isso que eu estou dizendo, você pega com Deus e depois você pega com o cão, pensando que Deus é menino. Quem é menino somos nós, que pensamos, eita, ele veio para o culto. Misericórdia, meus irmãos. Mas precisamos de pessoas capacitadas por Deus. E isso na igreja também. Nós necessitamos de homens e mulheres capacitados por Deus. E esses homens e mulheres capacitados por Deus são homens e mulheres que demonstrarão e testemunharão de que são dependentes de Deus para exercer aquilo que Ele chamou para exercer. Dependência de Deus. É a lógica da graça. Deus nunca envia um soldado para a guerra às suas próprias custas. A capacitação é a graça em ação. A capacitação através da fraqueza, diferente do mundo, onde a capacitação vem do acúmulo do currículo e força, na Bíblia a capacitação divina flui melhor, onde há reconhecimento da fraqueza. É esse paradoxo de Paulo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. Deus nos capacita na fraqueza para que ninguém roube a glória dele. Se Jeremias fosse o melhor orador de Israel, as pessoas diriam assim: ele prega bem porque é talentoso. Como ele era uma criança, todos viram que ele era, ou seja, todos perceberam como ele disse como era uma criança. Todos então perceberam que, rapaz, aí é uma capacitação divina. Porque esse coitado aí não podia. Entende, irmãos? Entende que toda vez que nós nos esmeramos na nossa capacidade de fazer alguma coisa, nós tiramos a glória de Deus e colocamos para nós mesmos? No texto de Jeremias, Deus toca a boca do profeta. Isso representa a capacitação instrumental. Deus usa nossas faculdades humanas, nossa mente, nossa voz, nossos estudos, nossas finanças. Mas o que Deus faz é que Ele as santifica e as potencializa. Eu já ouvi de colegas de trabalho, isso faz tempo, mas eu ouvi. Ele não é crente, é do mundo, mas como está em evidência o ser evangélico no país, ele sabia que existia o dízimo. Aí, salário de funcionário público é aquele salário reduzido. É por isso que há tantas manifestações do sindicato para ver se aumenta um pouquinho, né? Isso é uma realidade de todo funcionário público. Né, Rui? Aí, ele chegou bem espantado, colegas. Mas, Júnior, tu dá 10% na igreja, Ele não entende, né? Assim, meu irmão. Porque para ele 10% seria uma prestação de alguma coisa mais útil do que dar para a igreja. A mente humana, né? A mente mundana. Mas o fato é que, irmãos, ele não entende que isso é uma maneira de Deus santificar e que isso é uma maneira de Deus potencializar as minhas finanças. O que Deus disse para Malaquias? Façam prova de mim. Isso é tão claro, isso é tão óbvio, que quando nós não somos fiéis nos nossos dízimos, nós estamos dizendo que nós não cremos em Deus. O testemunho oculto, escondido, é esse.
E eu penso, meus irmãos, que às vezes a gente tem dado uma desculpa. Por exemplo, antigamente eu lembro que existia a lista de dizimistas na igreja. Mas de uns 20 anos para cá, ou 30 anos para cá, isso foi recorrentemente nas assembleias das igrejas retirado para não constranger. Aí o que é que os infiéis fizeram? Opa, ainda bem. A capacitação também não é algo mágico, irmãos. Deus não nos torna robôs. Ele capacita o intelecto para entender a palavra, o coração para amar o próximo e a vontade para obedecer. O que quer dizer isso? Se eu fiz essa ilustração dessa história do dízimo, é que tudo que eu disse aqui, por exemplo, eu quero entender a palavra, amém? Todos querem entender a palavra? Eu quero amar o próximo, todos querem amar o próximo? Eu quero ter vontade de obedecer, amém? Então, no fundo, aqueles que não são fiéis têm essa vontade de querer ser fiel, dizimista, porque quer obedecer. Essa é a característica do crente. Nós fazemos isso por obediência, mas nós encontramos satisfação. Amém? Nós encontramos alegria. Eu já recebi telefonemas, mensagens de irmãos, por exemplo, que vendeu um bem e aquela alegria: pastor, eu estou aqui reservando 10% de uma venda que eu fiz. Diz de forma alegre, contente. É essa satisfação que a gente precisa encontrar, de obediência. E aí entra, irmãos, o papel do Espírito Santo. A capacitação divina, ela é essencial. A obra do Espírito Santo em nós, distribuindo dons conforme a sua vontade. A capacitação para o agora, a providência. Muitas vezes nós queremos ser capacitados para que o que faremos daqui a 10 anos, mas Deus nos capacita para o passo de hoje. Ele está nos capacitando hoje, agora, não daqui a uma semana, não daqui a um mês, não daqui a 10 anos. Ele está nos capacitando agora. Ela é específica para a tarefa que Deus preparou de antemão para aqueles todos, no momento certo, andar nela. Então, se Deus nos capacita para entender a sua palavra, nos capacita para amar as pessoas, nos capacita para obedecê-lo. Por isso, a gente precisa ter a dependência diária dele. Como lá no maná do deserto. A capacitação divina, ela é renovada cada manhã. Ela é específica para a tarefa que Deus preparou de antemão para todos nós. O cristão, então, ele não deve viver para pregar para si mesmo, mas para ser porta-voz da verdade. Seja no trabalho, seja na família, o propósito se cumpre quando permitimos que o toque de Deus santifique nossas ações e as nossas palavras. Isaías 6,7 diz: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi retirada. Lucas 12:12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém dizer. A vontade de Deus para a nossa vida não é um labirinto secreto. É um caminho de obediência, onde Ele coloca as ferramentas necessárias em nossas mãos, à medida que você dá o próximo passo de fé. Eu me lembro mais uma vez do desafio do México. O desafio do México, trazer o pastor para cá, ele morar aqui perto da igreja. O projeto é ele passar 6 meses com a gente. Aí aconteceu uma intercorrência lá em Nazaré de Pocinhos. Aí a gente teve que enviar ele para Nazaré de Pocinhos. Mas me chamaram de doido.
Esse pastor está doido, como é que fala um negócio desse? Como é que fala? Não é doideira não, irmão. É fé. É fé. Envolve fé. Amém? Tá bom, eu confesso, tem um pouquinho de doidice. Mas Deus estava no controle. Hoje a gente vê Jackson na igreja de Guadalajara, no México, frutificando. Já tem diácono na igreja. Já está pensando em abrir outros trabalhos. Tudo isso com aquela sementinha que o Calvário, nós aqui, plantamos, regamos, sustentamos, choramos. E lá está lá o menino. Deixou uma igreja pronta com o pastor Sérgio, que é a nossa congregação no México. Foi para outra cidade. Mas tudo isso, a glória foi do Senhor, é dele. Porque a obra é dele, é para ele. Portanto, meus irmãos, aos que se sentem pequenos, Deus conhece você antes de qualquer pessoa. Sua insignificância aos olhos do mundo é o palco para a glória de Deus. Aos que estão só de passagem, o chamado de Deus é para uma visita. Ou melhor, não é para uma visita, é para uma vida. Ele quer tocar sua boca, sua carreira, sua casa, absolutamente tudo da sua vida. E o propósito começa com a rendição. E é hoje. Deixe de dizer, sou apenas uma criança. Ou sou apenas um pecador. E diga, eis-me aqui. Estive conversando essa semana ainda. E na nossa conversa, a gente falou de pessoas que tinham caído. E a queda do adultério. E eu encontrei essa pessoa em queda e disse a ele que eu estava à sua disposição para conversarmos, o que ele precisasse. Ele agradeceu, ele chorou e ele disse, pastor, eu não estou conseguindo sair disso. Preso, amarrado. Eu não sei se tem alguém assim aqui hoje, que está dizendo, eu não consigo sair, pastor. Você não consegue mesmo não. Mas o que nós aprendemos aqui esta noite é que se Deus está exigindo isso, aleluia, Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que você saia disso agora. Para que você abandone o pecado agora. Para que você pare de dar desculpas esfarrapadas dizendo que é criança. Ele quer tocar você. Ele quer tirar você dessa situação vergonhosa, vexatória. E Ele vai lhe capacitar a viver para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o chamado é o que define a nossa vida. E Ele nos chamou para ser crentes. Ele nos chamou para ser santos. Ele nos chamou para ser povo. Ele nos chamou para ser igreja. E Ele vai nos capacitar para isso. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. E até amanhã, se Deus quiser.